curso desta semana você vai ter 5 aulas sobre direito do trabalho. Entenda os princípios, conheça as questões que envolvem a relação de emprego, de trabalho, a modalidade de teletrabalho e trabalho externo. As aulas são com a professora Letícia Herculano. Olá, seja muito bem-vindo ao Saber Direito. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Letícia Herculano, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sou advogada trabalhista, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista também em Direito Civil e Processo Civil e mestranda em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Bem, nós vamos falar de relações de trabalho, aquelas que não caracterizam vínculo de emprego. Tudo bem? Os tópicos são relações de trabalho que não configuram vínculo de emprego, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalhador voluntário, trabalhador cooperado, estagiário, representante comercial, trabalho do preso, trabalho do imigrante e trabalho do índio. Bom, vamos primeiro ao trabalhador autônomo. Quem é o trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo é aquele que é o patrão, é o seu próprio patrão, é o patrão do seu negócio, é ele quem assume os riscos pela atividade. Então perceba, aqui está ausente o princípio da subordinação. Muitas vezes é esse empregado que é o dono das ferramentas, é ele que obtém as ferramentas para desenvolver o seu trabalho. Esse trabalhador, ele tem uma liberdade de horários, ele tem uma liberdade para fixar o seu preço. Então, algumas vezes, esse trabalhador ele pode ser fungível ou infungível. Isso vai depender do acordo entre as partes. Mas, professor, o que é fungível e o que é infungível? Fungível é aquele trabalhador que pode ser substituído. Infungível é aquele que não pode ser substituído. Tudo bem? Nada impede que esse trabalhador seja contratado. Só que a gente tem que analisar a relação e ver se estão caracterizados os requisitos do vínculo empregatício. Tudo bem? Nesse caso, é muito importante aplicar aqui o princípio da primazia da realidade. Um daqueles princípios que a gente estudou na aula 1, que os fatos se sobrepõem às cláusulas contratuais escritas. Ok? Vamos falar agora daquele trabalhador eventual, aquele que trabalha de maneira esporádica, com eventos determinados. Ok? Bom, nesse requisito, o requisito ausente nessa relação é o da habitualidade. Por exemplo, uma empresa, uma faculdade quer implementar um sistema na sua rede de computadores. O que ela faz? Ela contrata um programador de sistema. Programador de sistemas. Então, esse profissional, ele vai até a faculdade e presta o seu serviço, né? Ele implementa aquele programa na rede de computadores, termina o seu serviço e vai embora. Perceba que esse trabalhador, ele desempenha atividades que não são relacionadas à atividade fim da empresa, ok? Aqui há uma ausência da expectativa de que o trabalhador retorne ao local de trabalho. Esse trabalho, então, ele permanece enquanto permanecer aquele evento. Agora, vamos para o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? Esse trabalhador, ele se divide em dois. É o portuário e algumas vezes chamados de não portuário. O portuário, ele está regulado pela Lei 12.815, de 2013. E o não portuário, ou também chamado trabalhador avulso em atividade de movimentação de mercadorias, em geral, ele está regulado pela Lei 12.023, de 2009, ok? Esse trabalhador, ele é marcado pela intermediação. O que é isso? Ele precisa de um órgão intermediador para a contratação da sua mão de obra. No caso do trabalhador portuário, é o OGMO, órgão gestor de mão de obra. No caso do trabalhador não portuário, é o sindicato de sua categoria. Perceba que esse trabalhador,
ele não é empregado nem do sindicato, nem do OGMO, ok? E ele também não é empregado da empresa que está contratando aquele serviço. Normalmente, o que acontece? Esse trabalhador, ele chega lá no porto e diz, eu vim trabalhar. Ele verifica se tem alguma oportunidade de trabalho para ele naquele dia. Então, perceba que aqui estão ausentes os requisitos da pessoalidade e habitualidade, ok? Porque esse trabalhador, ele desempenha serviços a mais de uma operadora. Todos os direitos previstos para esse empregado estão no artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. Vamos a ela? Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Ou seja, esse trabalhador ele tem direito a férias, a 13º, a FGTS. Porém, percebam, tenham muita atenção e anotem. O trabalhador ele tem os mesmos direitos de um empregado, mas ele não tem vínculo empregatício, ok? Bem, e o prazo prescricional para cobrar os seus direitos trabalhistas? São de 2 anos, tá? E você pode reclamar até 5 anos para trás. E qual é a data que marca o prazo bienal? Bom, antigamente nós tínhamos uma OJ que falava que seria do momento do encerramento da prestação dos serviços. A OJ foi cancelada e o entendimento do TST é de que o prazo prescricional inicia a contagem do momento do cancelamento do seu registro no OGMO ou no sindicato. Para corroborar com esse entendimento, a Lei 12.815 de 2013, no artigo 37, parágrafo 4º, diz: as ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho avulso prescrevem em 5 anos, até o limite de 2 anos, após o cancelamento do registro ou cadastro no órgão gestor de mão de obra. Ok? Mais uma informação importante. Todos os direitos trabalhistas e créditos advindos dessa relação são processados e julgados também na Justiça do Trabalho. Vamos agora ao trabalhador voluntário. Quem é o trabalhador voluntário? Isso está prescrito no artigo 1º da Lei 9.608 de 1998. Ok? Vamos lá. Artigo 1º. Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não lucrativos, que não tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Portanto, estamos tratando de um serviço de natureza gratuita, sem a expectativa de uma contraprestação. Sendo assim, qual é o requisito ausente? Da onerosidade, perfeito? O exemplo desses profissionais são aqueles que prestam serviços a um lar de idosos, a instituições que distribuem alimentos. Aquele profissional, aquele trabalhador, ele está ali, por exemplo, todas as segundas-feiras, ok? Mas ele se submete às ordens da instituição. E existem os outros requisitos, a pessoalidade, a não eventualidade, ok? Bom, outra previsão que tem a lei é o ressarcimento de despesas. Artigo 3º da Lei 9.608. O prestador de serviços voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Percebam, ele deve ser ressarcido pelas despesas, ok? E isso não caracteriza um trabalho oneroso. Agora vamos ao trabalho do cooperado. O que é o cooperado? São trabalhadores que se unem para um bem comum, para uma finalidade comum, ok?
é uma sociedade de pessoas que se obrigam reciprocamente, com a união de esforços visando alcançar o bem comum. Por exemplo, alguns taxistas resolvem montar uma cooperativa. Eles montam essa cooperativa com a finalidade de serem contratados por uma grande empresa, para conseguirem melhores preços, né, na aquisição de equipamentos, enfim, as vantagens de ser uma pessoa jurídica, ok? Entre os cooperados não há subordinação, ok? Entre os cooperados e a cooperativa não existe subordinação. E isso é o que está descrito no parágrafo único do artigo 442. Vamos lá? Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Então, para que a cooperativa exista, é necessário 2 requisitos. Inexistência de subordinação entre os cooperados, né, entre a cooperativa e os cooperados e entre os cooperados em si. E a ausência da pessoalidade. O que é isso? Uma empresa contratou a cooperativa dos taxistas para o transporte dentro da empresa para os funcionários. O contratante, ele não pode exigir que determinado taxista preste serviços para ele ou para a empresa dele. Tudo bem? Por isso, há a ausência do requisito da pessoalidade. Contudo, essa cooperativa, ela não está impedida de contratar funcionários, ou seja, ela pode contratar telefonistas, secretárias, porteiros, contadores, enfim, desde que, claro, ela arque com as verbas trabalhistas da relação de emprego, se caso for uma relação de emprego, ok? Bom, vamos ao estagiário. O estagiário é uma figura que é regulada pela Lei 11.788, de 2008. E é uma mão de obra muito utilizada no mercado. Estágio é uma complementação à formação do estudante, por meio de atividades práticas. Então, é uma oportunidade que o estudante tem de concretizar os seus ensinamentos teóricos. E o que é estágio? O estágio está regulado pela Lei 11.788, de 2008. Vamos ao dispositivo? Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Perceba que nessa relação estão presentes todos os requisitos do vínculo empregatício. Perfeito? Ou seja, aqui nós temos a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Porém, a legislação, ela quis incentivar o estágio em si. Bom, muitos me perguntam, poxa, professora, mas qual é a diferença do estagiário para o aprendiz? Gente, tem muitas diferenças. Então, senhores, percebam. Primeiro, o aprendiz, ele tem vínculo empregatício com a instituição. Ele tem uma limitação de idade, que é de 14 a 24 anos. Ele também tem todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, ok? Bem, já o estagiário não tem esses direitos. Bom, a lei também prevê a respeito do estágio obrigatório e o não obrigatório. O obrigatório é aquele previsto na grade curricular do aluno. É aquele que o aluno precisa cumprir uma carga horária, né, para aprovação e a obtenção do seu diploma. A remuneração, ela é obrigatória ou facultativa no estágio obrigatório? A remuneração, ela é facultativa, tudo bem? E no estágio não obrigatório, que é aquela atividade opcional que o estudante tem, a remuneração e o auxílio transporte, eles são obrigatórios. Vamos seguindo para os requisitos de existência do estágio. Nós temos requisitos formais e requisitos materiais. Nos requisitos formais, é a matrícula e a frequência escolar atestado pela instituição de ensino.
e o termo de compromisso firmado entre o estagiário, a parte cedente e a instituição de ensino. Quem é a parte cedente? É aquela instituição que contrata a mão de obra, ok? Bom, e os requisitos materiais? É compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. O acompanhamento efetivo pelo professor, orientador da instituição de ensino e supervisor da parte cedente. Tudo bem? Então, se não forem cumpridos esses requisitos, que são requisitos para a existência do estágio, está caracterizada a relação de emprego. Por exemplo, um escritório de advocacia contrata um estagiário de direito. Só que quando você chega no escritório, o estagiário está atendendo o telefone, servindo um café, fazendo a limpeza do local. Ele está desenvolvendo atividades de estágio? Não. Então, nesse caso, esse empregado ele deve ser remunerado como empregado, ok? E de quem é a competência para processar as ações envolvendo estágio? Da Justiça do Trabalho. Muito bem, agora nós vamos tratar de uma figura chamada representante comercial. Quem é o representante comercial? A Lei 4.886 de 65, no artigo 1º, vai dizer isso para a gente. Bem, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Bom, aqui não está presente o requisito da subordinação. Então, nós não temos um vínculo empregatício. E que tipo de relação é essa? É a relação de trabalho? Não. O STF decidiu no ano passado que os representantes comerciais não estão envolvidos nas relações de trabalho. Eles estão envolvidos numa relação comercial. Por isso, quem é competente para processar e julgar essas ações é a Justiça Comum. Tudo bem? Bem, agora nós vamos seguir para o trabalho do preso. Sabe-se que o trabalho do preso é um incentivo para a sua reinserção na sociedade, ok? E quem regula esse trabalho é a LEP, a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais é a Lei número 7.210 de 84, e ela diz que não configura vínculo de emprego o trabalho do preso. Vamos analisar o dispositivo? Artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. O trabalho do preso, ele é remunerado. Essa remuneração, ela serve para indenizar vítimas do crime cometido por aquele indivíduo. Ela serve também para dar assistência à sua família, para cobrir eventuais despesas pessoais do preso e para ressarcir o Estado. A LEP também garante alguns direitos ao trabalhador preso. Quais são? Jornada diária, descanso aos domingos e feriados, a garantia das normas de segurança e medicina do trabalho e também a remissão, que a cada 3 dias trabalhados, o preso tem um dia reduzido da sua pena. Bom, agora vamos passar para o trabalho do imigrante. É aquele que está previsto na Lei 13.455 de 2017. A lei anterior, ela entendia que o imigrante era uma ameaça à segurança nacional. A nova lei trata o imigrante com questões mais de direitos humanos. Ela tem esse vínculo mais inclusivo. Então, essa nova lei, ela regula a documentação necessária para o visto de trabalhador. Sabe-se que vem aumentando alguns casos de estrangeiros, o trabalho de estrangeiros no país. Por quê? Porque esses empregadores, eles buscam precarizar as relações de emprego, reduzir gastos trabalhistas. Caso neste trabalho seja identificada alguma irregularidade, esse trabalho é considerado proibido. E deve haver a nulidade do contrato de trabalho, bem como o pagamento de todas as verbas rescisórias, trabalhistas e indenizatórias a esse trabalhador. Bem,
Sabe-se que o trabalho do estrangeiro no Brasil, ele deve ser regulado pela lei brasileira, independente da sua nacionalidade. Agora vamos para o trabalho do índio. O trabalho do índio está previsto na Lei 6.001, de 73. Vamos entender, primeiramente, quem é o índio, qual é o conceito. E isso está previsto no artigo 3º, inciso 1º do Estatuto do Índio. Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana, que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico, cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Bom, para entender se esse trabalho é legal, se esse trabalho é proibido, a gente tem que saber diferenciar em qual categoria ele está inserido, porque a própria lei nos traz 3 diferentes tipos. Vamos a ela? No artigo 4º, diz: os índios são considerados isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes, através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Inciso 2. Em vias de integração, quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. Inciso 3º, os integrados. Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura. Bom, aqueles que já estão integrados na sociedade, eles são considerados capazes. Então, o contrato de trabalho desse índio, ele é considerado legal, é perfeitamente possível. Em vias de integração, esse índio, ele é considerado relativamente incapaz. Então, ele precisa de uma assistência para assinar qualquer contrato. E, nesse caso, seria o órgão de proteção ao índio. Por fim, nós temos os isolados, que são aqueles considerados absolutamente incapazes. A celebração de contrato dele é considerado nulo, ok? E a competência para ajuizar a ação de nulidade desse contrato de trabalho é do Ministério Público do Trabalho. Declarada a nulidade do contrato, por ser um contrato de trabalho proibido, devem ser pagos todos os direitos trabalhistas a esse trabalhador. Bom, então, nós falamos sobre as relações de trabalho, aquelas que não configuram um vínculo empregatício. Nós tratamos, então, de que as relações de trabalho, elas não estão inseridas e nem protegidas pela CLT, que elas são processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho. E tratamos do trabalhador autônomo, aquele que presta serviços por conta própria, ele assume o risco das suas atividades. Nós tratamos do trabalho eventual, aquele que presta serviços de forma esporádica, enquanto o evento permanece, ele continua prestando seus serviços. Tratamos do trabalhador avulso, aquele que pode ser portuário, não portuário. Falamos também que nele está ausente os requisitos da pessoalidade e da habitualidade. Bom, tratamos do trabalhador voluntário, aquele que presta serviços sem uma contraprestação. Por isso, está ausente o requisito da onerosidade nesse trabalhador. O trabalhador cooperado, que é aqueles que se unem para um bem comum. Tratamos também do estagiário, que estão presentes todos os requisitos do vínculo empregatício, porém, a legislação incentivou a contratação, não tratando essa figura como um empregado. Falamos um pouco do representante comercial, que também não se trata nem de trabalho, nem de uma relação de trabalho ou de uma relação de emprego, mas sim de uma relação comercial. Falamos um pouco do trabalho do preso, de como é importante o trabalho desse indivíduo para sua reinserção na sociedade. O trabalho do imigrante e o trabalho do índio. Porém, aqui nós temos que entender e perceber que as relações de trabalho
nem sempre são relações de emprego, mas toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Quem é o trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo pode ser o médico, o advogado, o veterinário, todo aquele que assume o risco da sua atividade. O trabalhador autônomo, ele é o próprio dono das suas ferramentas. E quem é o trabalhador eventual? O trabalhador eventual é um programador de sistemas, aquele que permanece prestando o seu trabalho, prestando o seu serviço, enquanto permanece o evento. Quem seria o trabalhador avulso? Como nós vimos, o trabalhador avulso pode ser o portuário e o não portuário. Mas é aquele que não é o portuário, é aquele que normalmente fica à disposição dos caminhoneiros na movimentação das mercadorias, ok? Quem seria o trabalhador voluntário? É aquele que presta serviços de forma altruísta, sem esperar nada em troca, que eu digo de remuneração. Mas ele está ali prestando os seus serviços de forma subordinada, de forma não eventual, sob a dependência do seu empregador. Nós temos o cooperado, como nós conversamos, é aquele que são trabalhadores que se unem para um bem comum. Outro ponto muito importante que a gente precisa tratar é sobre o teletrabalhador. Mas como se trata de um instituto que foi trazido pela reforma trabalhista e que alterou e que tem grande relevância, principalmente após a pandemia, nós precisamos entender e saber que esse é um tipo de empregado que ele cai muito em provas de concursos e da OAB. Bem, o que é o teletrabalhador? Artigo 75b da CLT. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Bem, desse conceito trazido pela própria CLT, nós podemos extrair 3 características. Como eu disse, a gente falou rapidamente, mas a gente precisa entender bem esses conceitos. A primeira característica seria o trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador. O empregado, nesse caso, ele muitas vezes presta serviços na sua residência ou em qualquer lugar que ele escolha. Tá? Não necessariamente precisa ser o empregador que vai escolher. E o artigo 6º distingue bem isso, que diz: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, senhores, percebam que o local da prestação dos serviços é irrelevante para que se estiverem ali presentes os requisitos da relação de emprego, o local da prestação de serviço não vai determinar se ele é um empregado ou não, tudo bem? E comparecer às dependências da empresa também não vai descaracterizar o teletrabalho. Outra característica é a utilização de tecnologias da informação e de comunicação. Bem, considerando que essa é uma modalidade de trabalho à distância, diferenciando-se desta pelo fato de que o teletrabalho exige a utilização de meios eletrônicos, informáticos, como celulares, computadores, enfim, todos esses meios aí que já estão inseridos na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Portanto, percebam que são os meios de comunicação que vão intermediar essa questão da subordinação. É ele que vai permitir que haja subordinação nessa relação de emprego. E, por fim, não configura trabalho externo. Como a gente já tratou do trabalho externo, vamos falar um pouquinho da exclusão da jornada do teletrabalho. Bem, sabe-se que a reforma trabalhista, ela consagrou o teletrabalhador como um empregado, porém, ela também excluiu da duração da jornada de trabalho, da duração do trabalho.
Portanto, o teletrabalhador, ele não tem direito às horas extras, ele não tem direito a adicional noturno e nem aos intervalos. É o que diz o artigo 62, inciso 3º da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, que é o capítulo da jornada de trabalho, os empregados em regime de teletrabalho. Bem, como se sabe, a utilização de meios de informática não são suficientes para exercer o controle da jornada. Ele é suficiente para a subordinação, é ele que permite a subordinação, mas ele não é suficiente para exercer o controle. Entendam, quando a gente faz o teletrabalho, quando a gente está inserido no teletrabalho, normalmente nós usamos os e-mails, o WhatsApp para receber ordens. Mas se esses meios, eles não são capazes de controlar a jornada e nem o trabalho efetivo, não há uma jornada de trabalho, não há um controle do horário de trabalho do empregado. Agora vamos tratar da transição para o teletrabalho. A transição do teletrabalho está inserida no artigo 75C da CLT, que diz: a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Bom, perceba que a CLT, ela determinou que haja uma solenidade para essa transição, ou seja, é necessário um termo aditivo ao contrato de trabalho para a transição do teletrabalho para o presencial e do presencial para o teletrabalho. Ok. É necessário também que se especifique detalhadamente quais são as atividades exercidas pelo empregado dentro do termo aditivo. E quais são os requisitos para a transição? Bem, é necessário o acordo mútuo entre as partes, tá? Em qualquer dos casos. Porém, a transição do teletrabalho para o presencial, ela pode ser feita de forma unilateral pelo empregador. Bem, por quê? Porque há o poder diretivo do empregador dentro da empresa, né? É aquele ius variandi que a gente já conversou nas aulas passadas. E o prazo de 15 dias de transição? O prazo de 15 dias de transição, ele está previsto no caso de quando realmente o empregador faz a alteração de forma unilateral. Mas nada impede que se for de comum acordo, né? O empregado possa pedir esse prazo, estando inserido no termo aditivo, tudo bem. Porque o prazo, na verdade, ele é justamente para evitar uma surpresa, né? E, por fim, o termo aditivo deve ser realizado por ambas as partes de forma escrita. Vamos tratar agora da responsabilidade pela aquisição e manutenção dos equipamentos para o teletrabalho. Bem, a CLT, ela trouxe esse dispositivo, mas ela não determinou, nós vamos perceber aqui, quem será o responsável pelo pagamento por essas despesas. Artigo 75D da CLT. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstos em contrato escrito. Bom, perceba que nesse caso, como ela não delimitou, o empregado pode estar sujeito ao pagamento dessas despesas. Então, isso vai determinar muito com relação ao acordo que será realizado entre as partes. Perceba que aqui trata tanto da aquisição do material quanto da manutenção desse material, tá bom? É evidente que esse dispositivo, ele recebe inúmeras críticas da doutrina, tá? E aqueles que defendem que o legislador foi omisso e que quem deve arcar com esses custos, com essas despesas, é o empregador,
utiliza muito o princípio da alteridade, que é aquele que os riscos do empreendimento, os riscos do negócio estão sob responsabilidade do empregador e não do empregado. Outro argumento também utilizado é o artigo 166 da CLT, que fala que os equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos pelo empregador ao empregado de forma gratuita. Bom, vamos tratar agora do meio ambiente, que é a questão de saúde e segurança, tá? O meio ambiente do trabalho. A CLT também trouxe um dispositivo para tratar desse assunto. Percebam aqui que a CLT, a reforma trabalhista, ela trouxe a figura do teletrabalhador, mas ainda é preciso um trabalho, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, de consolidação para que os entendimentos sejam mais consolidados. Por quê? Porque realmente não há uma determinação, por exemplo, de quem vai pagar os custos, né, como a gente viu, os custos pela aquisição de equipamentos. Ainda fica muito vago com relação ao meio ambiente do trabalho. Vamos ver o dispositivo. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Bom, sabe-se que o teletrabalho ele é realizado fora da empresa. Então, muitas vezes, como o teletrabalho é desenvolvido na casa do próprio empregado, e sabendo que a casa é asilo inviolável do cidadão, a fiscalização pode sofrer dificuldades, né? Então, o controle dos riscos vai se tornar muito mais complicado. E se o empregador, a grande questão aqui seria, e se o empregado se recusar a assinar o termo de compromisso? Os doutrinadores defendem que o empregado pode ser mandado embora por justa causa, né, por descumprimento das ordens do empregador. Bom, com relação ao teletrabalho, ainda é um instituto que há muita discussão da doutrina, como nós vimos, muita discussão na jurisprudência e que é um tema que deve ser desenvolvido ainda durante muito tempo. Segundo o professor Henrique Correia, abre aspas, para o legislador da reforma, a disciplina do teletrabalho é necessária para que o país, assim como as nações mais modernas, possa se adaptar aos novos modelos de contratação, que tem como finalidade o aumento do número de empregados no mercado de trabalho formal. Sustenta-se que o teletrabalho permite a redução dos custos à empresa, maior flexibilidade de horários ao empregado, o aumento da produtividade, além de benefícios à sociedade, como a redução do trânsito nas cidades. É claro que o posicionamento do professor tem dos mais variados, tanto a favor quanto contra, mas a inclusão, é interessante notar que a inclusão da mulher no teletrabalho também é uma discussão intrigante, porque perceba que ela, em alguns momentos, pode ser tratado como uma proteção ao trabalho da mulher. Em outros, não. Vai depender muito do caso, por exemplo, com relação à maternidade. E também depende de cada caso, cada empregador, cada um tem uma necessidade. O importante notar aqui é que, independente de qualquer coisa, o empregado que exerce o teletrabalho, ele é uma característica dele, é o perfil dele. Assim como tem perfil para empregados serem gerentes. Tem empregados que não têm perfil. Isso não é uma qualidade e nem um defeito, ok? Bom, agora vamos testar os seus conhecimentos e saber o que você aprendeu comigo aqui hoje. Vamos chamar o quiz? Letra A, prestação de serviços ocasionais? Me parece uma questão correta, né? Pois o trabalho eventual é aquele que permanece enquanto durar o evento. Ele é fornecido de forma esporádica. Vamos para a alternativa B, habitualidade? Bom, se ele é um trabalho esporádico,
eventual, ele não pode ser habitual. Pessoalidade. Bem, a pessoalidade é aquele requisito intuito persona, aquele que nós já conversamos. Letra D, onerosidade. Bom, qualquer trabalho prestado é esperado uma contraprestação. Nesse caso, a onerosidade também me parece uma alternativa correta. Então, vamos à resposta correta. Habitualidade é a única que não está presente na relação de trabalho eventual. Questão número 2, no quiz. Sobre a relação de trabalho, é correto afirmar que, letra A Justiça do Trabalho não é competente para julgar causas envolvendo relação de trabalho. Letra B. Não é considerada relação de emprego. Letra C. Em regra, são protegidas pela CLT. Alternativa D. Toda relação de trabalho é relação de emprego? Bem, alternativa A Justiça do Trabalho não é competente para julgar causas envolvendo relação de trabalho? Sim, a Justiça do Trabalho é competente, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Letra B. Não é considerado relação de emprego? Lembra que nós falamos que a relação de trabalho envolve um grande círculo e dentro dela tem relação de trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho voluntário e nela está inserido a relação de emprego. Letra C. Em regra, são protegidas pela CLT. Nós já falamos também que a relação de trabalho não está inserida na CLT. A CLT só regula relações de emprego. Letra D. Toda relação de trabalho é relação de emprego? Não, ao contrário, toda relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego. Então, a alternativa correta, letra B. Questão número 3, no quiz. São características do trabalhador voluntário, exceto pessoalidade, letra B, habitualidade, letra C, subordinação, letra D, onerosidade. Bom, o trabalhador voluntário, ele é contratado pelas suas características pessoais? Sim, é aquele trabalho que é intuito persona. Tem habitualidade? Sim, ele pode não ir diariamente, mas tem habitualidade. Ele está lá, por exemplo, todas as segundas-feiras, prestando aquele serviço voluntário. Letra C, tem subordinação? Tem sim, senhores. A pessoa que presta serviço voluntário, ela se submete às regras daquela instituição. Tem onerosidade? Não. A onerosidade é o único que não está inserido no trabalhador voluntário. Alternativa correta, letra D, onerosidade. São características do teletrabalho, exceto. Alternativa A, utilização de TIC, tecnologia de informação e de comunicação. Alternativa B, trabalho externo. Alternativa C, prestação dos serviços fora das dependências do empregador. Alternativa D, subordinação. Alternativa A, utilização de TIC, tecnologia de informação e de comunicação. Bom, lembre-se que a utilização do TIC é exatamente o que permite que o empregador dê ordens ao seu empregado, ok? Nós vamos analisar no dispositivo ainda, da CLT. O trabalho externo. O trabalho externo é o que caracteriza o teletrabalho? Não, porque lembre-se que o trabalho externo, ele vem por exceção, ok? Letra C, prestação dos serviços fora das dependências do empregador. Bom, sim, é o tipo de trabalho que ele não é prestado dentro das dependências da empresa. E letra D, subordinação. Por se tratar de um contrato de relação de emprego, há sim a subordinação. Vamos entender um pouquinho no dispositivo? Artigo 75b, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não constituam como trabalho externo. Então, a resposta correta é a letra B, trabalho externo. Vamos à questão número 2 do nosso quiz.
relação à alteração do regime presencial para o teletrabalho, é correto afirmar que a alteração pode ser verbal? Alternativa B. Deve ser realizada por determinação do empregador? Alternativa C. É garantido o prazo mínimo de 5 dias para a transição? Alternativa D. Deverá ser realizado por meio de aditivo de contrato, especificando as atividades que serão realizadas pelo empregado. Bom, a alteração do regime presencial para o de teletrabalho, ela deve ser realizada de forma verbal, tanto do teletrabalho para o presencial, como do presencial para o teletrabalho, tudo bem? E ela deve ser realizada por determinação do empregador? Bom, ela pode ser realizada tanto do empregador quanto pelo empregado. Só pode ser realizada de forma unilateral pelo empregador quando é do teletrabalho para o presencial, ok? É garantido, letra C, é garantido o prazo mínimo de 5 dias para a transição? Bom, lembre-se que o prazo mínimo garantido é de 15 dias e no caso da transição do teletrabalho para o regime presencial. E conforme nós falamos, nada impede que o empregado peça um prazo, mas o que está inserido na lei é o prazo, a determinação é obrigatório, o prazo de 15 dias para essa transição. Letra D. Deverá ser realizado por meio de aditivo de contrato, especificando as atividades que serão realizadas pelo empregado. Perfeito. Tanto no regime de presencial para o de teletrabalho e de teletrabalho para o presencial, é necessário o aditivo de contrato, e sempre especificando as atividades que serão desempenhadas. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A respeito do teletrabalho, marque a alternativa incorreta. O teletrabalhador, em regra, está excluído do regime de jornada de trabalho? Letra B. É necessária a utilização de TIC, tecnologia de informação e de comunicação? Letra C. O comparecimento do empregado às dependências do empregador descaracteriza o regime de teletrabalho? Letra D. Teletrabalho não constitui trabalho externo? Bom, vamos lá. Letra A. O teletrabalhador, em regra, ele está excluído sim da jornada de trabalho. Lembre-se disso. Ele é um empregado que não tem direito às horas extras, adicional noturno, aos intervalos. Letra B. É necessária a utilização de TIC, tecnologia de informação e de comunicação? Sim, ela é necessária. É por meio da TIC que o empregado consegue receber as ordens. Letra C. O comparecimento do empregado às dependências do empregador descaracteriza o regime de teletrabalho? Como nós vimos, não. Para a caracterização do regime de teletrabalho, ele tem que estar preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, a sua presença ali, para pegar algum material, para receber alguma instrução, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Bom, e o teletrabalho não constitui trabalho externo. De fato, o teletrabalho não é um trabalho externo, porque como nós estudamos, o trabalho externo é todo aquele que é realizado por exclusão. No caso, é aquele que não é o gerente com poder de gestão e nem o teletrabalho. Então, a alternativa correta que nós temos é a letra C. Eu convido você para continuar comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.